O Vasco demonstrou interesse na contratação do volante colombiano Kevin Castanho, jogador que atualmente pertence ao River Plate da Argentina, jogou a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia no banco de reservas, entrou em alguns jogos, mas é bem verdade que o Kevin Castanho é um jogador que está afastado treinando em separado no River Plate, porque não teve um grande rendimento como era esperado quando houve a sua contratação. O River na época pagou algo ali na casa de 12 milhões de dólares para contratar esse jogador, e acabou não se adaptando, acabou não rendendo o que era esperado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, suas principais características, o que você pode esperar do Kevin Castanho caso ele seja contratado pelo Vasco. Só é importante que tu deixe o like no início do vídeo, que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp, para que a torcida do Vasco possa saber quem é o Kevin Castanho, para cobrar a contratação dele ou para cobrar a não contratação dele. Beleza? Agora sim, vem comigo. Kevin Castanho é um meio-campista colombiano de 25 anos de idade e tem 1,77 m de altura, que preferencialmente chuta com a perna direita. Ele tem um valor de mercado de 5,2 milhões de euros e é um jogador que não tem pontos fortes nem pontos fracos notáveis aqui, segundo o SofaScore. Pode atuar como um primeiro volante e também pode atuar como um segundo homem de meio de campo. Na temporada de 2026, jogando pelo River Plate, foram 5 jogos na Liga Profissional de Futebol, 21 minutos em média jogados por partidas, 0 gols marcados, 0 assistências, uma nota média de 6,56, um jogo somente como titular. De fato, Kevin Castanho não vem sendo tão utilizado assim pelo River Plate. Mas eu vou pegar números dele na temporada de 2025 para termos um recorte um pouco maior de jogos, né, cara? Foi aqui 14 jogos, em média jogando 78 minutos por partidas, com 0 gols, com 0 assistências, uma nota média de 6,86, um mapa de calor, atuando até mais como meio campista aqui pelo lado direito, né? Eu acredito que pode ser um tripé de volantes e ele atuando pelo lado direito. 14 jogos, 13 como titular do Kevin Castanho, 0 gols marcados, pouquíssimas finalizações, até porque ele é um jogador com pouquíssima chegada dentro da área do adversário, 0 assistências, uma grande chance de gol criada por ele, passes decisivos 1,1. O que são os passes decisivos? São os passes que geram finalização de algum dos companheiros dele. Passes certos 41,7, com 87% de êxito. O Kevin Castanho é um jogador que trabalha muitos passes curtos, ele não é um jogador de tantos passes longos assim, então isso facilita com que ele acerte mais os passes, um jogador de bastante cadência ritmista ali no meio de campo. Passes no próprio campo, 16,9, com 90% de êxito. Quando a gente vai falar de bolas longas certas, 1,3, com 49% de êxito. Os números dele defensivos aqui, cara: bolas recuperadas por jogo 4,5, cortes por jogo 1,2, um pouco aqui abaixo para um jogador da posição dele, desarmes 2,4, interceptações 1,1. Nas disputas de bolas vencidas, 4,3, com 50% de êxito, e nos duelos ganhos pelo chão, 3,7, com 51% de êxito. E nos duelos aéreos ganhos, ele não duela tanto assim aéreamente, não é um dos pontos fortes de fato desse jogador colombiano. Agora sim, vem comigo pro campo e bola entender de fato como funciona o estilo de jogo do Kevin Castanho. E é assim que joga o colombiano Kevin Castanho, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação. Cara, eu quero começar chamando a atenção pro fato dele ser um meio campista que trabalha muito esses passes curtos. É um jogador que tem uma boa capacidade de acertar esses passes, geralmente não erra. É um jogador que serve como uma cola no setor do meio de campo, muitas vezes utilizado para fazer dinâmicas de terceiro homem, para fazer o jogo do time andar dentro de campo. É um volante que não se destaca tanto pela parte defensiva, não é um jogador que recupera tantas bolas assim, principalmente porque ele não vai tão bem nos duelos físicos, mas é um jogador que preenche espaço também no meio de campo e tenta vencer algumas antecipações, e tu vê que na maior parte do tempo ele trabalha passes mais simples. Claro que ele tem capacidade, já mostrou isso em momentos da sua carreira, de trabalhar também de forma mais vertical, mas diferente, por exemplo, do Sosa, o Kevin Castanho é um pivô na construção, ele não é aquele cara que vai baixar entre os zagueiros para jogar, ele é um jogador que vai jogar atrás das costas da pressão dos adversários. Imagina uma saída de 3 e ele sendo aquele jogador, como por exemplo vencendo o Tietê no Vasco no último jogo. E tu vê ele sempre trabalhando nesses passes curtos, sempre criando e gerando opções de linha de passe para os seus companheiros. Assim, esse é um ponto positivo nele. É um jogador que dificilmente fica estático no campo, por mais que não seja um cara velocista ou de longas corridas, longos percursos, mas é um jogador inteligente, cara, sabe sair jogando sim, o Kevin Castanho. Então é um jogador
péssimo como tem bastante gente falando. Ele sabe acertar os passes, sabe dar seguimento às jogadas. Só não é um jogador que vai fazer algo diferente. É muito mais um jogador que na maior parte do tempo vai passar como aquele jogador burocrático Kevin Castanho. Mas olha só, de novo aqui ele vai tentar conectar esse passe vertical para o seu companheiro. Depois o companheiro do time dele vai acabar sendo desarmado. Vai ter essa qualidade para sair jogando e se movimenta para gerar a linha de passe para o seu companheiro. E aí sim o jogo da equipe consegue fluir. Olha só aquele exemplo que eu falei para vocês. Ele não é aquele jogador que vai entrar no meio dos zagueiros. O Castanho é esse pivô de construção. Aquele jogador que vai jogar de costas para girar e ficar de frente muitas das vezes. Então essa, por exemplo, é uma diferença dele em relação ao Santiago Sousa. E o Castanho é um jogador que, por mais que tenha essa movimentação dele para gerar linhas de passes para os seus companheiros, tu vê que ele é um jogador mais lento, é um jogador mais que dá velocidade ao jogo com a bola do que propriamente corre, do que tem intensidade. Em alguns jogos de maior intensidade, em campeonatos mais intensos, ele acaba tendo um pouco de dificuldade, é bem verdade. Mas trabalha passes na maioria das vezes simples, cara. Passes laterais, passes para triangular uma jogada. Consegue ter um jogo associativo interessante, o Castanho. Excelente passe vertical dele ali. E sempre trabalha de cabeça em pé. Esse é um ponto que eu gosto bastante no jogo dele. Sempre tá de cabeça erguida, tentando encontrar algum companheiro livre. E na maioria das vezes ele consegue encontrar esses companheiros. A questão que eu acho é assim, ele poderia tentar mais passes verticais. Na maior parte do tempo ele é um jogador que pode parecer burocrático por conta disso. O lance dele ali buscando frear o contra-ataque do adversário. Agora sim, algo que ele fazia bastante na sua carreira antes de chegar ao River Plate, mas que depois parou de fazer, que é girar em cima dessa pressão do adversário. Ele é um cara que costumou sempre na carreira dele ter muita confiança para fazer aquele giro e fugir de pressão. Mas é bem verdade que no River Plate ele não conseguiu fazer isso. Mas tem uma técnica ok, o Castanho, cara. Olha aí, mais um lance dele que recebe a posse de bola. Vai buscar fazer aqui o simples, né? Um toque mais atrás, se apresenta novamente para receber. É um jogador para retenção de posse de bola. Eu acredito que, para compor elenco, não seja um jogador ruim o Kevin Castanho. Para você ter no elenco, ser uma opção. Agora, para ele ser o titular da posição no Vasco, eu tenho muitas dúvidas se ele pode chegar a de fato ser esse cara. Por mais que ele seja um jogador sim que tem bom trato com a bola, tem uma boa qualidade técnica, acerta a maioria dos passes, tanto de direita quanto de esquerda. Tu vê que ele vai fazendo o jogo do time andar dessa maneira, com esses passes curtos, sempre se apresentando, sempre dando linha de passe para os seus companheiros de equipe. Mais uma vez na marcação, ele consegue ir firme nesse lance, mas assim, não é uma grande característica do Castanho. Também não é uma característica tão forte dele, por mais que, claro, vai acertar, sabe fazer essas bolas longas de um lado para o outro. Vê que ele até pensou em virar, não virou, preferiu o jogo curto ali com seu companheiro. Por exemplo, o Sousa tem como ponto forte os passes longos, as inversões, essas variações de corredor, mudar o lado da jogada. O Castanho não, o Castanho é um cara que ele opta muitas vezes por esse jogo mais curto. E aí depende do estilo de jogo que você quer, né? E assim, tem um fato, né, notável, que você estará contratando um jogador que está mais embaixo atualmente. Kevin Castanho não é titular do River, nem é cogitado, inclusive está treinando em separado. De novo, se apresenta para ser uma opção de passe e faz o terceiro homem. Primeiro, segundo, e ele faz aqui o passe para o terceiro homem. Então ele é bastante utilizado para fazer esse tipo de jogada do Kevin Castanho. Ele se encaixa bem em times que utilizam essa dinâmica, de ter a posse de bola dessa maneira. De novo, tá vendo? Tendo um jogador para ligar esse terceiro homem. Eu sinto que falta no jogo do Castanho mais passe longo, falta para ele mais condução vertical. E falta ele estar em um momento bom, né? O Vasco hoje é um clube que o jogador já chega pressionado pelo momento que o time vive. E ele não chegando bem, sendo uma contratação que já, por exemplo, não deve ter tanta aprovação assim da torcida, chega já pressionado. O jogador tem que ter muita parte mental hoje em dia. Não sei se o Castanho teria.
recebe de costas, não teve a confiança para gerar e resolveu tocar mais atrás. Mas tá vendo, ó, saída de 3 e o Castanho tá aqui. Por exemplo, quando o Vasco tem o Thiago Mendes jogando e o Barros desce no meio dos zagueiros. Ontem no Vasco quem desceu foi o Thiago Mendes, e aí o Tietchan fez essa função. O Castanho geralmente faz. Mas é assim que joga o Kevin Castanho, cara. Se vocês gostaram aí do vídeo, tem que fazer o quê? Explodir o botão do like, se inscrever no nosso canal para você não perder nada que eu publicar aqui e compartilhar nos grupos de Vasco. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.